Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a nossa comunidade. A Carisma, eu costumo usar uma frase, é uma igreja feita de gente, porque a instituição Carisma é só um apoio para a obra que nós desenvolvemos, que é uma obra feita por gente, que é a obra da Igreja de Jesus. Então, como ela é feita de gente, gente tem problema, gente se reinventa, gente tem altos e baixos, gente passa por montanhas e vales. É por isso que no tema de hoje eu vou abordar sobre essa maneira de Deus trabalhar na nossa vida, ou seja, a história de Deus por detrás das histórias humanas. Todos nós passamos por problemas, todos nós enfrentamos situações, e o nosso Deus está por detrás disso tudo, reconstruindo também a nossa vida e nos ajudando, né? Ele está conosco no vale. Deus não me leva para o buraco, mas se eu caio no buraco, Ele me ajuda. Há uma frase que eu uso na mensagem de hoje, é que a vida não é boa para todo mundo, mas Deus é bom para todos. Para bater um papo sobre esse assunto de altos e baixos na vida, de construção e reconstrução da vida, eu vou bater um papo aqui com um dos meus amigos de muitos anos. Eu vou denunciar nossa idade logo de cara, dizendo que a gente se conhece há mais de 30 anos, se eu não me engano foi em torno de 88, 89 que a gente se conheceu. E de lá para cá a amizade não só aumentou, como notei a paixão que esse rapaz tinha pelo ministério e por servir pessoas, o modo como ele se lançou na igreja e serviu a igreja de todo o coração. Hoje, além de um grande amigo, é membro da equipe pastoral aqui da Carisma, um grande parceiro de ministério. Estou falando de João Gilberto Sintra, João Gilberto ou Gil, como você quiser. Gil, bom dia, Gil. Bom dia, Nésio. Bom dia a todo mundo que está aí conectado com a gente. João Gilberto, um banquinho, um violão. Né? Eu ia perguntar isso. Gil, me conta isso. O seu pai botou seu nome João Gilberto por causa do banquinho e o violão? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Graças a Deus por isso, porque eu nasci num domingo de Páscoa. Meus avós paternos falaram para meus pais, põe Pascoal. Põe Pasqualino. Pasqualino! Aí, graças a Deus, meus pais curtiam uma boa MPB e o João Gilberto estava na ascendência. E cá estou eu, João Gilberto. Um barato é que é João Gilberto ou Gilberto Gil, né? O Gil. É Gil. Mas graças a Deus, né? Ai. Gil, quando você... Essas histórias eu não participei de você, porque que eu lembre você... Sua conversão se deu, se não me engano, lá na Igreja Cristo Liberta. É isso mesmo? Isso. Foi lá, né? Final de 86. Tá. Finalzinho de 86. Agora, me falaram que você estava mais para Raul Seixas do que para João Gilberto ou Gilberto Gil, né? Você estava maluco, beleza. É isso, Na realidade, eu continuo. Só que mudou um pouco a carenagem, né? Eu sempre gostei do velho rock and roll, né? Né? E tanto é que teve tudo a ver com o lugar que eu decidi conhecer o Senhor, me encontrei, né? Porque igreja era uma coisa muito chata, falando com crente, uma palavra muito quadrada, umas músicas, né? Eu vim tudo de rock, de gente, de muvuca, né? E eu conheci um lugar, era uma casa de jovens, onde muitos jovens, muita gente frequentando, uma música para cima. Me convidaram, fui, gostei. Quando eu vi, já estava me apaixonando pelo Senhor, né? Negócio, as pessoas falaram, quando você se converteu? Eu falei, não sei. Porque a gente vai se apaixonando, se envolvendo. O marco é o batismo, né? Uhum. Mas a gente vem se apaixonando, né? Oséias 6,3 fala, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a conversão, né? Paulo também fala, desenvolver a sua salvação. O crescer em conhecer o Senhor é um processo gostoso e começou lá atrás, finalzinho de 86. E no batismo, acho que você não sabia disso. Quem se batizou comigo foi o Oscar Buturi. Opa! Para quem não sabe, são dois fundadores aqui da Carisma, juntamente comigo, viu? E aí, passou o tempo, conheci você, o grupo que você pastoreava lá na Maria Campos. Uhum. Eu estava fazendo uma série do Pai Nosso, lembro até hoje. Se você 1988, julho de 88.
você quiser que eu repita o estudo, Uau! Foi muito bom e me apaixonei e por lá fiquei. Crescemos e aí, em 94 aí deu para ter o start aí na nossa querida Carisma. É isso. Ô, Gil, me conta uma coisa, como é que... Assim, todo cristão... Eu tinha uma professora de seminário, num dos seminários que eu fiz, ela dizia o seguinte que... Bom, primeiro ela dizia que todo cristão tem ministério. Tá. Outra coisa também que ela falou que todo cristão deseja servir a Deus e deseja o ministério nesse sentido assim de fazer algo para Deus e para o próximo. Normal. Mas a gente percebe que há determinadas pessoas que sentem na sua vida uma vocação. A vocação de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, o que nós chamamos da vocação pastoral. Como é que surgiu? Porque comigo foi uma coisa assim que cresceu. Eu não tenho também uma data certa de quando isso começou na minha vida. Veio crescendo, aos 12 anos eu recebi uma profecia da minha bisavó, que eu seria pastor, continuei me apaixonando por Deus, no meu batismo com o Espírito Santo aos 14 anos, aquilo cresceu um pouco mais, aos 16 foi um chamado muito claro na minha vida, Topo do Bico de Araguá, eu sabia que eu ia ser pastor em Osasco, tudo isso aos 16 anos já tinha forte na minha vida. Então, eu percebi que Deus canalizou a minha vida para isso. Como é que foi você, Gil? O seu chamado para o ministério e, aos poucos, como é que isso foi crescendo na tua vida e o que é ser pastor? Eu sempre gostei de turma, sempre andei em turma. E nas turmas que eu andava, desde sempre, né? Você acabava sendo um conselheiro, entre aspas, entre um e outro, costurando relacionamentos, né? E aí, quando eu comecei a conhecer o Senhor lá na Cristo Liberta, vendo o Clemente pregando, aquele coração de pastor, Clemente de Dizíacas, né? Falei, tá aí, eu quero ajudar pessoas. Isso, sabe quando você vai juntando as peças de um quebra-cabeça? Falei, tá aí. E aí mergulhei, eu fiz um seminário, foi muito gostoso, eu aprendi algumas coisas, né? Aquela escola da fé. E aí depois eu vi que era um pouco mais que isso, né? Servir pessoas, se apaixonar por pessoas. Depois com reunião de oração. As vigílias é bem fanático, né? As quintas, sexta e sábado. E a gente ia pro meio do mato para orar, hein? Lembra disso também? Inclusive no começo da Carisma, você até brigando assim com a gente, que tinha um grupo que a gente se reunia para orar antes do começar o culto. O culto começava, você mandava chamar a gente, falava, desce que o culto começou. E a gente estava orando pelo culto, era muito gostoso. Mas essa paixão por pessoas, ela foi crescendo, e a Carisma crescendo, e a gente ajudando pessoas, visitando enfermos, levando ceia para quem estava impossibilitado de vir para a comunidade, fortalecendo os novos na fé. E assim, quando você percebe, eu comecei a perceber que eu estava envolvido. Essa paixão foi crescendo, você vai se envolvendo, crescendo, se envolvendo, e começou a vir um reconhecimento mais da parte dos irmãos. O povo que servia, né? Naquela época nós começamos com os grupos pequenos, né? Que foi gigantesco, cresceu eu lembro até que na casa de uns irmãos que cederam, né? Como anfitriões para a gente fazer as reuniões, quilômetro 18, cresceu bastante. Até batismo realizamos lá em Piscina Reigã. Nós não tínhamos batistério ainda, né? E aí houve o começo depois da nossa escola de ministérios, eu fui convidado também para poder estar ministrando, falando um pouco sobre a vida da igreja. E a coisa foi crescendo, essa paixão crescendo, né? E quando eu vi, eu já estava no meio do povo. Não tem como, eu amo o ministério, amo o que faço, sou apaixonado por gente, apaixonado pelo que faço, né? Eu gosto de cuidar, né? Eu falo que a vida do pastor é agora e na hora da vossa morte, né? Ou seja, desde o nascimento, todos os bons momentos, todos os problemas também que nós acompanhamos, né? E quando parte para o Senhor, o funeral. A gente a criança nasce, a gente tá lá. O cara vai se casar, a gente orienta para o casamento, faz o casamento, nasce o filho, a gente está lá, aí morre, a gente está lá também. É agora e na hora da nossa morte. Eu não troco ministério pastoral por nada na minha vida. Uma vez um amigo meu, Klaus Piragini, num bate-papo entre pastores, ele me perguntou, falou assim, Anésio, se você recebesse, assim, sei lá, aquelas histórias que se contam de filme,
uma pessoa ricaça sua morreu lá na Inglaterra, né? Vamos pegar uma coisa recente, né? Deixou uma herança para você não sabia. Você não precisa mais de dinheiro pro resto da vida, você não precisa mais de nada, você pode fazer o que você quiser da tua vida. O que você faria? Eu falei para ele, olha, eu continuaria pastor. Ele falou, não, mas você não precisa mais ser pastor. Eu falei, aí não dá, aí você cortou meus braços. Sem o ministério pastoral, eu me vejo sem os membros, né? Fica complicado você sem os membros, sem as pernas. Literalmente, a gente não tem como. E você ser pastor, eu até brinco, né? Falando, eu estou pastor. Né? Porque ser ou estar? Eu estou pastor porque enquanto eu estou cuidando de gente, eu estou exercendo a minha função, exercendo a minha paternidade. Se um dia eu cair no comodismo e falar, não, eu tenho um título, eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, né? Eu deixo de ser porque eu não estou mais servindo, né? Então eu aqueço meu coração, né? Tempo com Deus, oração, adoração, estudo das Escrituras e procurar estar no meio dos irmãos para ler os irmãos, servir os irmãos, administrar em palavra, em presença, não é? Em todos os momentos ali da vida dos irmãos. Houve um momento também nós vimos a necessidade na Carisma de ter um grupo da Carisma lá em Jandira, lembra que nós de Barueri, de Itapevi, de Jandira, nós fretávamos ônibus para trazer esse grupo. E aí, por que trazer de ônibus um monte de gente se nós poderíamos levar um grupo pequeno para lá? E assim, foi uma experiência muito gostosa, não é? Que nós tivemos ali, foram 3 anos e meio daquela experiência, cuidando, pastoreando, ajudando aquele pessoal, desenvolvendo amizade, relacionamento. E o gostoso na Carisma é que ser pastor não nos torna topo da pirâmide, né? Muito pelo contrário. Nossa pirâmide é o contrário, né? Ser pastor, servir os irmãos, trabalhar nas bases, estar dando suporte. Né? Isso é muito gostoso, isso é apaixonante. Maravilha. Para quem não sabe, o Gil é pai, e avô também, né? Pai da Mariana. A Mariana está com quantos anos? A minha caçulinha? A minha caçulinha fez 26. 26? O Bruno, 29. Mariana, 26, o Bruno, 29. O Bruno se casou, já tem um filhinho, que é o... Já tem o Rodrigão, 3 anos. Rodrigão. Rodrigão, literalmente o Rodrigão. O Gil está um adolescente, vive mostrando o videozinho do neto e tudo mais. E aí, para quem não sabe disso, Gil, um grande amigo, acompanhei cada detalhe da vida dele. O Gil passou por um divórcio na sua vida. Gil e Sandra foram casados por muitos anos. Quantos anos vocês foram casados, Gil? 25 anos. 25 anos casados. Sandra é uma pessoa maravilhosa. Sandra e o Gil, 2 cristãos que amavam a Deus e tinham ali a sua vida diante dos irmãos, de serviço aos irmãos, mas chegou um momento da vida em que não deu mais para andar junto. Nós estivemos perto do casal, conversamos com o casal, não foi aquela separação litigiosa, cheia de briga, cheia de nada disso, tanto que são amigos até hoje, Gil e Sandra. E, Gil, normalmente as pessoas... tem uma coisa que eu até vou citar na mensagem de hoje. Normalmente na televisão se coloca, por exemplo, testemunho de alguém que foi curado. Mas nunca coloca testemunho de quem está em tratamento, por exemplo. Ou de quem não foi curado e morreu, né? Então, às vezes, por exemplo, com relação a casamento, da mesma maneira. Geralmente se coloca depois que, sei lá, se consertaram, voltaram, ou que brigaram e voltaram. Mas tem gente que não tem essa história. Tem gente que se separa, que nunca mais retorna. Tem gente que vai até para um segundo casamento, né? E reescreve a história. E eu cito que é importante a gente conversar nesse durante, porque assim as pessoas que estão passando por um momento como esse conseguem ter algum tipo de orientação do que fazer. Gil, quando a gente... Vamos colocar aí, quem está me ouvindo e é solteiro, terminou um namoro, fica um buraco na agenda, porque você costumava sair com a pessoa e tudo mais. Imagina casado.
que estava ali dentro de casa o tempo todo, batendo papo, tudo que fazia junto, e aí não tem mais. Depois disso, certamente, dá aquele mistura de tédio com depressão, uma depressão, entenda bem, aquela leve, né? Aquela depressão normal da vida de quem enfrenta problema. Como é que você venceu isso? Eu não estou entrando na sua particularidade da sua separação em si, mas como que você se reinventou? O que você fez para você reescrever a sua vida? Como todos sabem, eu nunca deixei o Gil de fora aqui. O Gil continuou no Ministério Pastoral porque eu acompanhei de perto tanto ele quanto a Sandra. Em nada foi desabonado a sua vida e seu ministério, mas a crise passou. Todos, com certeza, passou crise. E eu falava sempre isso para o Gil. Eu falava, Gil, eu quero você como um exemplo para a igreja de como enfrenta uma situação como essa. Gil, me conta aí, o que você fez para não cair no tédio, na depressão? Eu ia brincar. O que você fez para não pular da ponte? Só que você pulou da ponte, mas depois a gente conta esse detalhe. Para quem não sabe, o Gil pulou da ponte, tá? Mas a gente vai explicar isso um pouquinho melhor. Fala, Gil. O casamento, infelizmente, ele acabou, né? E assim, por um bom relacionamento, né? Para manter uma boa amizade, é melhor ser uma coisa consensual. Somos amigos. Né? Somos amigos, passamos Natal, Ano Novo, às vezes juntos, trocamos presentes. Se porventura alguém nos vê por aí, fala, que casal lindo. Eu falei, não, somos amigos. É mãe dos meus filhos, vó do meu neto e minha amiga, né? Então nós nos ajudamos mutuamente, lógico. E fica aquele buraco, teu chão sumiu. Então vem aquela primeira parte do luto, né? O mesmo processo de quem perde alguém, né, um ente querido, é o processo de quem passa por um divórcio. É um sonho de uma vida que simplesmente, desapareceu. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pela vida da Magda, pelo suporte, você é amigo, parceiro, amigo, irmão de fé, camarada, né? Você e Magda que nos deu suporte nesse tempo todo, acolhimento, né? Porque busquei ajuda. Se a gente não busca, quem está passando por uma situação dessa se fecha, você tem duas opções, ou você busca ajuda, ou você se fecha e se mata. Né? O se matar não é no sentido literal, o se matar é você se fechar e se perder dentro de si. Eu decidi fazer a segunda coisa, procurar ajuda e fui muito bem acolhido. Passei pelo vale da sombra e da morte, às vezes carregava a morte nas costas quando ela cansava. Me levantei, né, mergulhando sempre debaixo da graça de Deus, com o seu apoio, continuando servindo no Ministério Pastoral. Fui repartir com os irmãos a situação que eu estava passando, né, os companheiros de ministérios, grupos pequenos, os ministérios que a gente dá suporte, né? Falando, olha, aconteceu isso, se isso porventura te desabona, eu tiro o pé e você continua. Muito pelo contrário, ouvi principalmente das esposas dos meus amigos, falaram, não, a gente vai ser seu Arão e Ur, estamos com você. Tive suporte, caminhei, né? Eu sempre curti, gostei de natureza, eu sempre gostei de passear, amo praia, amo mar, amo as matas, e esse contato com a natureza também me ajudou a me levantar, né? Você começa a perceber mais Deus, começa a perceber mais você, né? Se a gente é feito imagem e semelhança de Deus, quanto mais a gente cresce em conhecer quem é Deus, mais a gente se conhece, né? E vendo e percebendo Deus ali também na natureza, eu fui falando, foi me fortalecendo, eu fui me levantando. Tenho grupos de amigos, não só na Carisma, mas vários grupos fora também da Carisma, né? Tenho amizades que eu tinha e outras que eu acabei também construindo. Gosto de viajar, gosto de passear. Entendo que amigo não tem gênero. Conversei até contigo, acho que na semana passada. Amigo não tem gênero, né? Eu não vejo um gênero. Assim como no atendimento pastoral, eu atendo um irmão em Cristo. Não olho o gênero. Na amizade, para mim, também funciona da mesma forma, né? Então, eu tenho amigos que são amigos e amigas. Saímos, passeamos, viajamos, nos respeitamos, sabe que eu sou pastor, né? Um pastor meio fora da caixinha, né? Pelas coisas que eu gosto de fazer. Temo a Deus, temo o Senhor, ando em santidade, prezo pelo meu caráter, porque eu levo uma vida para construir um caráter. E 2 segundos para você pôr tudo a perder não vale a pena. Então, eu batalho sempre por isso. Proximidade com pessoas que possam somar comigo tem me dado o suporte. Então, eu tenho crescido. Sim, pode falar. Ô, Gil, o pessoal deve estar curioso porque eu falei que você até pulou de ponte.
Explica isso. Eu sempre gostei de umas brincadeiras, né? A coisa não foi de agora, né? Foi de sempre. Esse parafuso a menos na cabeça veio de sempre, de fabricação. Só que antes eu brincava com cipó nas serras, né? E aí eu comecei a conhecer alguns amigos que têm algumas equipes de atividades radicais, né? Como eu sempre gostei de trilhas, eu continuei, porque o pessoal também pratica. Gostei de atividade nas alturas e conheci um pessoal que faz equipes de rapel, rope jump, e aí a gente fui entrando, fui caminhando, e essas coisas nos proporcionam um preenchimento para a vida, lazer, né? Lazer faz parte da vida, e essas coisas têm me ajudado, não só a mim, mas um monte de pessoas, né? Eu falo que nos nossos passeios, nas nossas aventuras, é como se fosse uma sessão terapia. Uhum. Vamos, conversamos, rimos, desopilamos o fígado, né? Tem aquela descarga gostosa de adrenalina, né? Eu até brinco com o pessoal da faculdade, falo, se souber de alguém que está pensando em se suicidar, manda pular comigo, ele vai provar um pouco do que é a aventura da adrenalina. Explica melhor para o pessoal, Gil, como é que é o amarrar todo o negócio? É feito com extrema segurança, com toda a técnica, com toda a disciplina, com muita responsabilidade, e é um pêndulo humano, né? Você vai, cada corda suporta aproximadamente 2.500 quilos. Nós usamos duas, né? Bem. E assim, eu até brinco com o pessoal, né? Falo, a pessoa vai ter a experiência do que é o salto, né? Uma queda livre, segura, vai ver que é gostoso, e ela vai decidir continuar viva e continuar praticando o esporte com a gente. Qual foi a maior altura que você pulou já? Por enquanto, eu acho que foi 75. Acho, por enquanto. 75 metros de queda. Quanto? Eu tenho um amigo que eu sigo e ele faz umas coisas que eu ainda não fiz, né? Espero passar a pandemia, ter as minhas vacinas, o corpo inteiro, né? Quantas picadas eu estou tomando, para poder fazer em cânion ou em cachoeira. É uma delícia, né? Né? Aí você vai para a faixa de 150 mais ou menos em cada livro em cachoeira em cânion, né? Meu Deus do céu, meu coração sobe na boca na montanha russa, do Play Center ainda, entendeu? Aquelas... Mas eu brinco que o medo é bom, né? O medo nos preserva a vida. O medo foi Deus quem colocou no nosso coração, né? Na nossa vida, para nos preservar. Então, tudo que nós fazemos, a gente faz com muita segurança, muita perícia, né? Membros da equipe bombeiro civil, né? Não é um bando de louco que sai fazendo qualquer coisa disso aí. Perícia, com técnica, com responsabilidade, né? E com certificação de todo o equipamento que nós utilizamos. Ô Gil, normalmente quando as pessoas passam por um divórcio e começa, sei lá, quer se reinventar na vida, normalmente essas pessoas fazem algo que é ruim. A gente chama assim, enfiou o pé na jaca, né? Aí faz das piores coisas possíveis na vida. Eu te acompanho de perto e vejo que você, embora você fez algumas coisas como esportes radicais e caminhadas e trilhas e algumas coisas para dar aquela refrigerada na alma, eu te acompanho de perto e eu sei que você se apegou ainda mais ainda a Deus nesse tempo. Como é que é esse seu tempo com Deus, Gil? Como é que foi essa experiência com Deus no meio do vale? Sem Deus, nós nos perdemos de nós mesmos. Sem Deus, a gente cai num vazio existencial. Então, você precisa... O que eu fiz? Eu intensifiquei minha vida de oração, intensifiquei meu tempo devocional de estudo das Escrituras, e como estou envolvido no ministério pastoral, no serviço pastoral, percebendo em toda a escuta que nós oferecemos na nossa comunidade, aliás, no nosso escuta pastoral, nós não ficamos bibliando as pessoas, não? Deus disse, tem que fazer, e mandamento, né? Nós ouvimos e ajudamos as pessoas a se encontrarem, ouvir a voz que Deus já está falando no coração delas, né? Porque, na realidade, Deus já está falando e a gente só ajuda ela a se direcionar para poder conectar nessa voz e seguir adiante. E percebendo bastante a questão de alguns problemas também emocionais. Então, a parte da minha vida intensa com Deus, né,
no devocional com o Senhor, vi também a necessidade de um aperfeiçoamento no ministério, partindo também para uma faculdade de psicologia. Para quê? Para oferecer um serviço de qualidade para os irmãos. Ser pastor não é saber 3 versículos e sair pregando e tentando convencer alguém da sua verdade. Né? Além de um conhecimento bíblico que precisa ter, né? A parte o seu estudo, se debruçar nas Escrituras, existe a necessidade também de você se qualificar. Eu estava vendo um texto lá em Êxodo, né? Quando, na construção do tabernáculo, e Deus fala acerca de escolha e habilidade para algumas pessoas, dando destreza, habilidade, plena capacidade artística para trabalhar com pedra, para trabalhar com madeira. E eu pensando, falei, se para trabalhar com material, coisas, né? Coisas, precisa de perícia, o que dirá para trabalhar com gente? Eu tenho unção, tenho graça, tenho chamado, isso é claro em mim, isso não é uma soberba, é uma certeza, esse sou eu. Né? É mais que a minha roupa, é mais que a minha pele, é meu chamado. Por que não me aperfeiçoar? Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, era médico. A medicina é do Senhor. Na Carisma nós acreditamos no trabalho dos P's. Atendimento pastoral, atendimento psicológico, quando necessário atendimento psiquiátrico. Os 3 não resolve atendimento policial. Mas, brincadeira à parte, por que não nos aperfeiçoar? Eu comecei, então, a me inspirando, inclusive em amigos, o Silas é um deles, em me qualificar para melhorar e apurar o meu chamado para servir melhor a Deus, servindo melhor os meus irmãos. Desculpa denunciar a idade, mas com mais de 50 anos de idade, fazer uma faculdade. Porque tem muita gente que acha assim, já estou com 40, era para ter feito lá nos 20. Gil, você tinha mais de 50 quando foi fazer faculdade. Como é que é fazer faculdade na terceira idade? É duro esse discurso, né? Da minha sala. Só um detalhezinho, deixa eu te contar um negócio. Eu sei que ele está presente aqui porque ele acompanha a gente direto. Eu vou citar nome. Todo mundo conhece o Jurandir, o Jura, né? Jurandir Carobresse, irmão querido, né? Terminou um culto aqui na Carisma, no tempo que a gente estava com cultos presenciais, né? O Jura veio bater um papo comigo, como a gente sempre batia depois do culto. E eu tinha naquele tempo, tenho 54, eu tinha acho que 51, 52, 51 anos. E tinha sido meu aniversário e tal. Ele falou, Anésio, como é que você se sente assim, 51 anos? Você se sente já na meia-idade? A palavra meia-idade me surgiu, bateu em mim assim, um negócio como se eu tivesse muito velho, né? E eu falei, não, Jura, meia-idade nada. Não me sinto assim, não. Ele falou, você conhece alguém com 102 anos? Então vamos lá, Gil. Na pós-meia-idade você foi fazer faculdade. Como é que é isso, cara? Eu tenho hoje 58, né? Acabei de fazer essa semana 58. Da minha turma, eu sou o mais velho. Na realidade, eu sou o vovô da turma, literalmente. Né? Porque na minha turma tem gente mais novo que a minha filha caçula, né? Então, eu faço num período matutino. Então tem gente de 20, de 21, de 19, né? Esses seguiram o curso natural, né? Fizeram o médio e tal, e já mergulharam. Terminaram o fundamental, o médio, e já mergulharam. Esses estão sérios. Eu fui tardio, fiz escolhas erradas lá atrás, fui curtir primeira vida, profissionalizei depois os filhos, a mãe deles, a Sandra, e depois, agora chegou a minha vez. Foi difícil, mais de 40 anos longe de uma instituição de ensino, a jaca enrijecida, para absorver informações, para crescer, para acompanhar o andamento, né? Principalmente agora no momento de pandemia, onde as aulas estão sendo online, exige um pouco mais do nosso esforço, mas assim, procurar a faculdade para mim foi assim um momento certo, entende? Não tem idade para você estudar, né? Não tem idade para você se profissionalizar. Então, quanto mais cedo é lógico, quanto mais cedo melhor. Minha filha Mariana é psicóloga formada e está concluindo a pós dela em neuropsicologia. Vai ser uma neuropsicóloga, já está pensando em coisas para frente. Para mim, aos 56, quando eu comecei a universidade, eu não me vejo velho aqui.
O corpo não responde mais com a mesma velocidade. Mas aqui dentro eu mantenho essa jovialidade e o desejo de crescer nos saberes, né? Os saberes, né? Então, essa alma jovem ajuda a gente a caminhar. É triste você ver uma pessoa, e eu conheço alguns, que são jovens, de alma velha. Fica, ó céus, ó dia, ó azar, né? Para quem não conhece, é o Raj, do desenho animado, um cara depressivo, uma hiena depressiva. A faculdade, ela me trouxe ainda mais vida e mais vigor. Eu não sei o que eu vou fazer disso, porque um monte de energia acontecendo. Gil, para terminar, olha só, eu ouvi uma palestra essa semana de uma doutora em que ela fala que o luto não é só a perda de alguém no sentido físico, ou seja, só quando a pessoa morre. Uma separação, um divórcio, a perda de uma forte amizade, tudo isso gera o luto na vida da pessoa. E você enfrentou esse luto fazendo exercícios físicos, passeios, estudando, se apegando mais em Deus. Resumindo tudo isso, você seguiu aqueles conselhos que são muito característicos que todos os pastores da nossa comunidade dão às pessoas, de se reinventarem na vida, se apegarem mais em Deus nesse momento, e que eu, te conhecendo, eu sei que a crise em si já passou. Você está vivendo um outro momento bem melhor agora na sua vida. Que conselho final agora e que palavra? Dá uma palavra final aí para os nossos irmãos. Aliás, se fica uma sugestão, essa semana você me citou alguma coisa lá de Abraão, lembra? Sim. Sai da tua terra, da tua parentela, e você falou, volta-te para ti mesmo. Começa daí, dá um último conselho, uma palavra pastoral para os nossos irmãos. Quando Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, não é? Eu interpreto também como, olha, Deus dizendo, olha, volte para dentro de si, de onde você se perdeu, de si e de mim. É um reencontro diário com Deus e consigo, porque no curso da vida a gente acaba se perdendo da gente. E ainda que esteja numa instituição religiosa, eu não estou falando igreja, estou falando instituição religiosa, o cara frequenta, acha que frequenta uma igreja. Você pode também se distanciar de Deus, achando que está e não está, né? Então, nós precisamos dessa proximidade com Deus dia a dia. Parte do serviço pastoral é ajudar as pessoas a se encontrarem consigo diariamente, não se perderem de si e crescer também apurando o seu relacionamento com Deus. Para quem passa por um luto, por um divórcio, por uma perda, né? O divórcio é uma perda, é um luto, né? O que eu aconselho é se volta para Deus, né? Muitas pessoas saem metendo o pé na jaca por aí, fazendo um monte de coisas que depois vão acabar se arrependendo. E depois, para você limpar, alguma sujeira, a poeira sai, mas algumas sujeiras, elas ficam manchas que ficam por causa da vida, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Então, cuidado com os impulsos, cuidado com a carência, não seja movido por carência, não seja... Toma muito cuidado para que uma gentileza não seja confundida com está dando mole para mim. Cuidado com as companhias, a Bíblia é muito séria em dizer as más companhias corrompem, isso não é só com criança, isso é com qualquer ser humano, qualquer faixa etária. Então, cuidado com o conselho, quem você ouve, nós precisamos nos abrir sim para conselho, mas para conselho de gente que está estabelecida em Deus, né? Não em conselho, não, agora você está livre, mete o pé na jaca, sai por aí e outras coisas. Né? Falei, não é isso que eu quero para minha vida. Deus não me fez para isso. Eu consegui, debaixo da graça de Deus, me reinventar, me recuperar. Saio, passeio, tenho amizades. Como eu te disse, amigo não tem gênero, né? A gente tem que ter aquela chamada distância de segurança. Você tem que começar a perceber, né, para ter uma distância de segurança, para se proteger e proteger a pessoa também. Mas isso tem fortalecido a minha vida, poder ter uma boa vida social. Eu falar rapidinho, uma das viagens que eu fui fazer era um passeio aqui na cidade de Barra Bonita, passeio de barco, um barco grande, e o passeio completo é como almoço incluso, né? Na hora de embarcar, o capitão falou, mesa para quantos para refeição? Eu falei, mesa para um. O senhor está sozinho? Eu falei, não, eu estou na minha melhor companhia, eu estou comigo.
Né? Mas o senhor está sozinho? Eu falei, não, eu estou na minha melhor companhia, eu estou comigo. As pessoas acham que vocês têm a diferença de estar só e solitário. Estou comigo, eu não estou solitário. Uhum. Um conselho para as pessoas não se veja como solitário. Você tem o Senhor contigo, né? Ele está conosco todos os dias, os olhos dele estão postos sobre as nossas vidas 24 horas por dia, né? Tem gente madura próximo da gente para poder estar nos auxiliando, e faz do limão a limonada, se reinvente, se encontre consigo mesmo, replaneje sua vida, né? Eu estou muito sossegado, muito tranquilo, já estou um bom tempo aí caminhando só e estou bem. Né? Não estou à procura de nada, eu estou muito tranquilo na minha vida, e eu aconselho os meus amigos que saem de uma relação e que pretendem buscar uma outra relação a primeiro se curarem, a primeiro se resolverem, a primeiro estarem bem consigo, né? Para resolver as suas questões internas, para não transferir isso para uma outra pessoa. Se tiver que se relacionar com outra pessoa, que seja também no mesmo nível. Cuidado. Porque senão vai ser a junção de carências, né? Isso vai dar uma série de problemas futuros, piores do que acontecer, né? Fica aqui minha dica, um conselho é relacionamento com Deus, tá aí. Mantenha-se consigo, né? E boas amizades. Cuidado que as más companhias corrompem. Gil, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por abrir a sua vida com a gente. Como eu disse, eu não disse ainda, eu ainda vou pregar. Está ao vivo, viu, gente? Está ao vivo. Nós, na ministração de hoje, eu falo que Deus vai usar as nossas experiências para serem lidas por outras pessoas, para que essas pessoas também possam encontrar um caminho para a vida. Obrigado por abrir a tua vida para a gente. Obrigado por compartilhar da sua vida particular aqui como uma lição para a gente também. E que Deus te abençoe, te dê muita graça. É um prazer imenso ter um amigão como você no Ministério juntos. Deus te abençoe, Gil. Um abraço para você. Prazer é meu. Obrigado pela confiança, obrigado pelo acolhimento a você e Magda, principalmente, que me acolheram, não me abandonaram, né? Eu grudei na canela de vocês e não vou soltar. Obrigado pela confiança, viu, Anésio? Valeu, Gil. Obrigado, querido. Obrigado. Tá aí, gente. É um prazer bater papo com gente que é gente. Eu costumo ter uma hashtag que eu falo, olha, na Carisma é assim. Aqui a gente lida com gente, fala com gente. A Carisma não é lugar de gente perfeita, eu sou um deles, né, que não sou perfeito. Todo mundo aqui tem cada um as suas situações, as suas histórias, e isso nos torna uma igreja muito humana, e por causa disso, uma igreja que precisa muito da graça de Deus e da ação de Deus na nossa vida.